A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Glória a Deus, glória a Deus. Juntos. Pai, seu irmão Rômulo, tudo bem com você? Pai, sua irmã Débora, quanto tempo que eu não vejo sua irmã? Glória a Deus. Então, estamos aqui nessa manhã para estudar a carta de Apóstolo João, segunda carta de Apóstolo João. Isso, o menor livro da Bíblia, apenas um capítulo e 13 versículos. Nós vamos apresentar essa carta hoje para vocês. Então, não perca tempo, aproveite esse momento, compartilhe o vídeo, curte, escreva no chat, escreva nos comentários. Dê o like. Dê o like, é verdade. Assim, faça com que esse vídeo ele possa propagar e chegar aos corações, às almas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Vamos orar então para a gente iniciar? Você ora, irmã Débora, para a gente iniciar? Senhor Deus eterno, poderoso Pai, nós nos colocamos ante a Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui, meu Deus, que tudo aquilo que vamos falar, Senhor, possa entrar na mente dos nossos adolescentes, de todos aqueles que estão assistindo essa aula, Senhor. Que em nome de Jesus, meu Pai, todos esses ensinos, Senhor, possam ficar para a vida inteira deles, Senhor, e eles possam se desviar dos falsos ensinos, Senhor, e possam estar em todo o tempo sendo cheios do Espírito Santo de Deus, para serem servos fiéis e levarem a Tua palavra. Eu assim oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Então, antes de começar a nossa aula, é importante que nós façamos a nossa leitura bíblica. Então, irmão Rômulo, você pode ler. Iremos fazer a leitura bíblica, vocês acompanham na Bíblia de vocês aí. Segunda carta de João. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, porque não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, na aula de hoje, nós temos 3 objetivos. O primeiro é mostrar uma visão panorâmica da segunda carta de João, revelar a relação entre a verdade e o amor na fé cristã e destacar como nós devemos lidar. Isso o pastor Jairo tem trabalhado, todas as quartas-feiras no templo. As aulas são administradas para vocês nas salas, de como lidar com os falsos mestres e os falsos ensinos. Então, irmão Romulo, você poderia mostrar para a gente, fazer um panorama bíblico sobre essa carta tão importante para os dias atuais? Sim, iremos começar então com o primeiro ponto aí, acompanhe na revista de vocês, uma visão panorâmica da segunda carta de João. Número 1, autoria da carta. O autor dessa carta se identifica pelo ofício desempenhado na igreja, o presbítero, que está lá no primeiro versículo. Esse tal título está de acordo tanto com o ofício, o que se supervisiona e ensina um rebanho. Tirando, por exemplo, o nosso pastor aqui, ele faz exatamente como está escrevendo aqui. É verdade, é verdade. Exatamente. É o mesmo ofício. Quanto com a idade de João, um ancião, também é a mesma idade do nosso pastor. O pastor já está velhinho, né? Aquela cabecinha branca. É verdade. A utilização do título pressupõe que o autor conhece e é conhecido pelos seus destinatários. Provavelmente, ele era o único discípulo de Jesus Cristo vivo e tinha a responsabilidade de orientar a igreja. É verdade, ele era o único discípulo vivo, né? Todos já tinham sido mártires, já tinham dado suas vidas por amor ao Evangelho, e João ficou ali como uma referência da igreja primitiva, né? com essa responsabilidade de passar os conhecimentos, as experiências para os novos convertidos, para a igreja que estava se propagando ali no mundo antigo. É verdade. Então, continuando,
segundo ponto, aí, os destinatários, quem recebeu, né, essa carta, segue. A primeira impressão que temos ao ler a saudação do presbítero para a querida senhora e seus filhos é que a carta foi escrita a uma mulher cristã, anônima e sua família. No entanto, a expressão querida senhora não se refere a uma mulher, mas a uma igreja e seus filhos. São os membros individuais dessa igreja local. Essa compreensão se baseia nos seguintes argumentos. Tanto Israel quanto a igreja são normalmente retratados nas escrituras sagradas pelo gênero feminino, noiva, esposa e etc. A senhora, destinatária da carta que João escreveu, e seus filhos são amados tanto por João quanto por todos os que conhecem a verdade. Se encontra no versículo 1 ainda da Bíblia. Continuando, a saudação final, que se refere aos filhos da sua querida irmã. Versículo 13, faz muito mais sentido referindo-se a uma igreja irmã. Logo, os destinatários da carta são irmãos em Cristo. Exatamente. Exatamente. Isso. Então, toda vez que a Bíblia ela trata, falando sobre mulher, ela está se referindo ou a Israel ou a igreja. Então, quando João tem muito disso na escrita dele, né? Quando ele se refere a si mesmo, ele usa sempre a terceira pessoa, o discípulo a quem Jesus mais amava. E aqui, no caso, ele coloca a senhora se referindo à igreja, para quem ele está vendo a igreja naquela época. Funcionava em casas, né? Mas era uma igreja e ali os membros daquela igreja eram os filhos. Como Exatamente. Hoje nós temos a marca do Evangelho, nós temos outras igrejas, que são igrejas irmãs, que propagam a mesma fé, que têm a mesma crença, têm uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor. E João está fazendo esse paralelo aí, se preocupando em cuidar dessa igreja, né? Fazendo o papel Ele do que pastor. é o discípulo do amor, né? Isso. Ele é o- Então, Exatamente. dando continuidade aí, terceiro ponto, o propósito da carta. Possivelmente, essa carta foi escrita em um contexto histórico muito parecido ao da primeira. Seus destinatários, quem recebeu, estavam sendo influenciados pelos mestres gnósticos, né? A heresia já estava entrando no meio, então João, como era responsável aqui, ele teve que se posicionar. Exatamente. Por isso, o apóstolo está alertando-os manterem-se fiéis. Amém? Amém, amém. Glória Amém. a Deus. Esse é o panorama, né, da Sim. carta de E o 2 João. o risco do gnosticismo aí, né? Porque é uma meia-verdade, que a meia-verdade, na verdade, é uma mentira, né? Exato. Eles acredito que tem um mundo espiritual, acreditam que você tem que buscar, mas no meio disso tudo tem uma série de enganos que nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. E essa ideia de gnosticismo, ela ocorre até hoje, né? Nos dias atuais, que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Então vamos para o tópico 2, a igreja e sua relação com a verdade e o amor. Então, quando a gente pensa em verdade, né, hoje em dia isso acontece de uma forma bem complicada, porque tudo se relativizou, né? Por exemplo, se a gente formos pensar na questão de gênero, que tá tão em alta, né? Deus criou homem e mulher, mas hoje isso é relativo para a sociedade, para as novas leis que estão surgindo. O homem ele pode ser o que ele quiser, a mulher pode ser o que ela quiser. O homem, se ele quiser, hoje eu me sinto mulher. Então não é mais uma verdade, né? Isso foge completamente do que nós cremos, foge completamente do que a Bíblia diz, do plano inicial. Né? E quando nós pensamos na verdade não é simplesmente uma palavra, né? A verdade é uma pessoa. Exatamente. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa ela se fez carne, ela morreu por nós, para nos mostrar essa verdade na prática. E ele nos prometeu um espírito de verdade. Né? Uhum. Então, quando Deus ele enviou o Espírito Santo, ele enviou para que nós pudéssemos ter dentro de nós essas verdades gravadas na nossa alma, no nosso espírito, exatamente, no nosso coração, na nossa mente. E para isso, ele fez isso por quê? Para que a igreja fosse uma coluna. Né? Por que o Brasil está
dessa forma. O mundo todo, se for pensar, né, o mundo todo está descontrolado, as doenças psicossomáticas aumentaram, né, a quantidade de laudos, você vai nas escolas, a quantidade de alunos com laudos psiquiátricos, por quê? Porque a verdade ela foi deturpada, né? Ela foi deturpada, né? Então, e quem é o culpado disso tudo? É a igreja. Se a igreja tivesse se posicionado como uma coluna da verdade, assim como Paulo fala, tudo isso teria sido diferente. E a igreja permitiu que os falsos ensinos Isso, entrassem dentro verdade. dela, né? A igreja dormiu, né? Pastor Jairo sempre fala disso, né? A igreja dormiu um período, e nessa dormência, essa série de conceitos cresceram dentro da igreja. Muitos deles saíram de dentro da igreja. Exatamente. Eu estava estudando esses dias alguma coisa sobre a Unesco. A Unesco saiu da ideia de uma pessoa que estava dentro da igreja. Dentro da igreja, ela formulou ideias que pareciam ser boas, e surgiu a ONU, a Unesco, e o que é ensinado hoje, essas meias verdades, saiu de dentro da igreja. E essa é uma das maiores características, né, do falso ensino, é exatamente as meias verdades. Ele nunca vai colocar uma verdade, uma mentira inteira para você. Ele vai colocar uma mentira no meio da verdade para parecer que aquilo é uma verdade, né? Então, às vezes é até difícil de você distinguir o que é certo do que é errado, porque do jeito que está colocado ali, parece uma verdade, mas se você não analisar, não souber analisar, você vai ver que não é bem uma verdade, né? Se você souber. Isso. Né? E João aqui nessa carta, ele revela a alegria, ele está exortando a eles a estarem atentos, a estarem vigilantes, mas também ele revela a alegria de saber que alguns irmãos da congregação estão vivendo de acordo com a verdade. Então, da mesma forma que lá na igreja primitiva foi possível viver de acordo com a verdade, hoje é possível, porque nós servimos ao mesmo Deus que operou lá na igreja primitiva, ele opera hoje também. Não mudou nada, né? Não mudou, exatamente. E é o mesmo Deus, é a mesma fé, é a mesma crença, é a mesma vida devocional que nós deveríamos ter, né? Então, eles preferiram andar em verdade e manter o compromisso de fé que envolvia crer em Jesus e amar ao próximo. Por que o amor? Porque o amor é o resumo de toda a lei, né? Eu só consigo cumprir a lei se houver amor. Se eu amar a Deus acima de todas as coisas, é meu próximo como a mim mesmo, né? A palavra fala, se eu não amar o próximo, como que eu vou amar a Deus que eu nem vejo, né? Exatamente. Então, essa igreja aqui, para onde essa carta é direcionada, eles procuraram seguir a verdade, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, independente do que pudesse acontecer com eles, né? E nós estamos chegando em dias que nós vamos ter que assumir essa verdade publicamente, custe o que custar, né? Independente se nós vamos ser perseguidos, se vamos ser presos, nós deveremos nos posicionar. É interessante o que você falou ali, até o Rômulo no início falou também, né? O João é considerado o apóstolo do amor. E, às vezes, eles usam essa fala para deturpar quem João foi e que João ensinou. Porque, na verdade, eles falam que João era apóstolo do amor. Mas o amor que o mundo prega hoje não é o mesmo amor que a Bíblia prega, né? Então, como você mesmo falou aí, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, até para que nós possamos amar as pessoas. Não existe um amor verdadeiro sem Deus. A regra então, é essa, né? Exatamente. Se eu não amar a Deus em primeiro lugar, eu não vou conseguir amar ninguém. Então, o amor que o mundo prega hoje é um amor a si próprio, né? Eu amo a mim mesmo, então tudo é egoísta, então só pensa nele. Fruto do pós-modernismo, né? Exatamente. Que você é o centro, né? Eu sou mais importante, o que importa é a minha felicidade. Exatamente. A deturpação do que era belo. Porque eles querem tudo aquilo que Deus criou perfeito, o diabo ele quer destruir, né? Ele quer destruir com pseudos-verdades, né? Exatamente. Tentando enganar. E a população comprou, a sociedade comprou essas ideias. Exatamente. E ao longo dos anos, né? E a gente está vendo isso, a culminância disso nos dias de hoje. E deturparam completamente esse amor, que não é o amor bíblico, que não é o amor de Deus, né? Se fala muito, né? Muitos exemplos. Porque Jesus ele andava com os pecadores. Sim, ele andava, mas aquelas pessoas não continuavam sendo e agindo da mesma maneira, não é isso? João, né?
Se Aham. tem alguém que pode falar de amor, é ele, porque ele viu na prática a transformação. Porque no Evangelho de João, no capítulo 49, do capítulo 4, do versículo 49, ele pede fogo do céu para poder matar. É verdade. Exatamente. Exatamente. O profeta do amor queria fulminar todo mundo. Queria, Né? Senhor, você quer que peçamos fogo do céu para matar todo mundo? Então Jesus amor. repreende ele. Então, assim, para ele estar nesse nível de amor, né? No final, assim, da vida dele, então ele foi uma conversão genuína, né? Exatamente. É verdade. Então, essas falas, às vezes, elas parecem palatáveis, parecem bonitas, né? Ah, porque Jesus andava com pecadores, Jesus amava. Sim, Jesus amava, mas toda pessoa que tinha um encontro com Jesus não saía dali a mesma pessoa, ela abandonava o pecado. Então, o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas estão dizendo que estão indo para Jesus, mas não mudam, né, os seus comportamentos, não mudam os seus atos pecaminosos. Então, é nisso aí que a gente fala que tem a meia-verdade, né? Não é a verdade completa não é essa. Jesus andava, mas Jesus transformava essas pessoas, né? Então, não adianta eu querer deturpar aí o que é falado na palavra, né? Isso. E aí, e finalizando esse tópico, para a gente viver uma relação com verdade e com amor, só é possível através da obediência, né? Se eu não tiver um coração disposto a obedecer, mesmo que aquilo seja contra a minha vontade, mesmo que aquilo naquele momento eu não queira fazer, mas eu escolho, que a obediência é uma escolha, não é uma sensação como eles pregam por aí. Não, você tem que sentir, não, eu tenho que estar bem hoje. Não, é uma escolha, eu escolho obedecer, né? Então você escolhe seguir a verdade, e a verdade absoluta é Cristo e a sua palavra, né? O amor absoluto é Cristo, né? E a morte dele lá na cruz por nós pecadores. Então quando eu escolho obedecer a esse conjunto de leis e de regras e ter uma vida submissa à vontade de Deus, eu consigo cumprir isso daqui sobre verdade e amor. Exatamente. Vamos para o tópico 3, então, irmã Débora? Então, o nosso tópico 3, ele vai falar como você, enquanto adolescente, como nós devemos lidar atualmente com esses falsos mestres. Né? Nós não estamos falando aqui de novos convertidos ou de pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Nós estamos falando aqui de pessoas que um dia conheceram, que um dia, né, até talvez já foram muito sinceros na sua fé, mas que usam da palavra de Deus, usam das doutrinas para deturpar o que é dito e ensinar de maneira errada as pessoas. Então, é muito importante que isso fique claro, porque quando o João vai falar aqui, ele vai ser bem radical com relação a isso. E se você olhar, você pode falar, mas se eu tenho que ser tão radical assim? Com esse tipo de pessoas, nós precisamos ser radicais. Sim. Porque eles são diferentes de um novo convertido, de alguém da sua escola que não conhece a Deus e que fala uma coisa ou outra e você vai tentar convencê-lo, vai tentar ajudá-lo, né? Tentar apresentar ele a Cristo. Mas os falsos mestres não. Aqui a primeira parte vai dizer que nós não devemos subestimar eles. Porque muitas vezes a gente acha que eles são falsos mestres, é fácil de identificar, não é. As palavras deles, adolescentes, coloquem isso, são muito palatáveis. Palatável é aquela coisa que você consegue colocar, né, na boca e mastigar e digerir. Né? São palavras sedutoras, são palavras que você vai ouvir e vai parecer que é verdade. Os coaches, né? Os coaches da vida, né? Como que acontece isso? Só você começar a desobedecer os pastores, a liderança, os seus líderes, os seus pais em casa. Só começar a desobedecer, que aí, espontaneamente, você vai se tornando vítima desses dados. Então, as palavras deles são muito sedutoras, né? E eles mentem, né? Como ali no caso desses que Paulo vem falar, que ali, no caso, eram os gnósticos, não é isso? Era o gnosticismo, eles não confessavam que Jesus Cristo ele veio em carne, né? Então, eles falavam de amor, eles falavam de tudo, mas não confessavam aquilo que é o principal da doutrina, da nossa doutrina, porque se a gente não crê que Jesus vem em carne, como que nós vamos crer, né, na ressurreição dele?
Então, nós precisamos entender que as palavras deles são muito sedutoras. E muitas vezes, como o Rômulo falou aqui, nós não ouvimos a nossa liderança. Existem pessoas as quais nós podemos ouvir e pessoas que nós não podemos ouvir. Existem pregadores na internet que nós podemos ouvir e existem pregadores que nós não podemos dar ouvidos. Porque a gente acha, não, mas eu estou estudando a palavra, eu tenho muito conhecimento. Às vezes se acha, né? Não tenho muito conhecimento. Mas não. A coisa vai entrando de uma maneira que, às vezes, você nem percebe. E aí vão criando conceitos dentro de você, e quando você vê, você já está completamente afastado da sã doutrina, da verdadeira doutrina, né? Então, nós não podemos dar ouvidos a eles. João, ele é enfático em dizer que nós não podemos dar ouvidos a eles. Essa carta ela é bem enfática com relação a isso. Nós não podemos recebê-los em casa. João vai falar que a gente não pode receber. Nós não devemos acolher, nós não devemos ultrapassar os limites da doutrina, porque eles, às vezes, vai vir assim, hoje em dia você ouve muito assim, uma nova revelação, né? Da palavra de Deus. Gente, já está escrito, não há nada novo debaixo. Então, nós precisamos entender que não há nada novo. Nós precisamos ouvir os mais velhos. Eu assisti a aula passada de vocês e foi muito bem falado com relação a isso, porque os adolescentes têm muito essa mania de eu sei de tudo. Eu sou espertão. Não, eu sou esperto. Ouçam os seus pastores, ouçam os seus pais, né, quando cristãos. Ouça a palavra dos mais velhos, porque eles estão aqui para ajudá-los nessa questão. Então, a doutrina ela é antiga e ela não muda. A palavra de Deus é imutável, né? Então, não venha com essa de uma nova revelação. Não que nós não possamos, à medida em que vai acontecendo, vai crescendo, nós vamos nos aprofundando mais, tendo maior conhecimento. Mas nada é novo. A palavra de Deus ela é imutável, não há o que mudar. Aqueles que tiram ou colocam um tio nessa palavra são, né, completamente hereges, são pessoas que não merecem a nossa atenção. Então, adolescente, tome cuidado. Como que isso vem? Hoje em dia vem muito para vocês através da internet. Eu receber em casa, né? A gente, hoje, quando eu era criança, passava muita gente lá na porta de casa, pregando, falando. Então, hoje, isso não acontece tanto, né? Exatamente. Mas quando você abre o seu celular, o seu computador, sua televisão, você liga, você está abrindo a sua casa para um falso mestre ensinar. Para um falso mestre, né? exatamente. E quando a gente pensa assim, não vou assistir mais, mas a casa fala do nosso coração também, né? A casa fala do nosso coração, né? O que você tem recebido no seu coração e tem guardado, né? Será que você tem guardado conceitos que são de falsos mestres dentro do seu coração? Coisas Exatamente. Que sua mente tem produzido. Então, cuidado com o que você vai assistir, cuidado com quem você está seguindo no Instagram, no Facebook, o que você tem escutado no YouTube, os canais que você tem assistido. E, às vezes, sim, o falso mestre está dentro da igreja e, às vezes, fora da igreja. Não, mas não é nenhum conteúdo religioso. Mas dentro daquele conteúdo que você está assistindo, tem conceitos que vão modificar a sua mente da visão correta das Escrituras, num filme. Quantos filmes que tem passado? Exatamente. Que são ideologia, né? Que tem colocado, né, conceitos para que a sociedade veja aquilo como uma coisa normal, né, que são conceitos contrários da palavra de Deus. Exatamente. Então, tomem cuidado. Nossos adolescentes aqui têm sido muito ensinados sobre isso. Mas, ainda assim, a gente vê que, às vezes, eles se deixam levar demais. Estão ali na internet, assistindo, vendo coisas que não deveriam estar colocando dentro do coração. Né? Então, não pense você que eu sei separar uma coisa da outra. Não. Se você quer assistir um pregador, vá até seu pastor, peça orientação. Até hoje eu pergunto para ele, pastor Jário, eu comprei esse livro, o que o senhor acha? Posso ler esse autor? Posso ler? Eu pergunto até hoje, pastor Jário, estou escutando esse pregador, o que o senhor acha? Eu mando para ele, pergunto, converso,
Porque ele tem muito mais experiência do que eu, ele tem uma visão muito mais ampla. Então, eu submeto o que eu vou aprender à visão dele. Ele é o pastor. Se eu não confiar na visão do meu pastor, quem que eu vou confiar, né? Eu tenho Deus, que eu vou orar, vou buscar, mas Deus escolheu os pastores dessa igreja para nos orientar. Então, vai ler um livro, cuidado, vou ler um livro, tem nada a ver não. O nada a ver é uma coisa extremamente perigosa, né? Então, vai ler um livro, leva os seus pastores, pergunta sobre aquele autor, sobre aquele livro, vai assistir um pregador, pergunta para eles, conversa. Nós precisamos dialogar para nos conhecermos e podermmos ajudar o outro, né? Exatamente. Então, não ande sozinho, né, nessa busca. Vá até os seus pastores, pergunte, fale com ele, eu posso assistir isso, eu posso ler aquilo, eu posso... Veja, pergunte, consulte os seus pastores, consulte os seus pais, né? Mas não faça isso sozinho, porque o mundo está realmente completamente deturpado e é cada vez mais difícil achar e escolher o que nós podemos realmente assistir. Até para nós que somos mais velhos, a gente percebe que não tem muita coisa mais, que a gente tem que filtrar o tempo inteiro, porque às vezes é uma coisinha que entra de um jeito que você nem percebe. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E, quanto aos falsos mestres, de fato, nós não podemos nos relacionar com eles. Nós não podemos ter contato, não assistir, não conversar, né? Se você tem um conhecimento de alguém, você vai, né? É alguém da minha família. Amém. Um familiar é mais difícil de você não manter um contato, mas você não vai conversar sobre doutrina, você não vai conversar sobre religião, você não vai conversar sobre nada dessas questões com uma pessoa que é um falso mestre, que é alguém que está tentando te levar para fora da verdadeira e da sã doutrina. Muitas vezes eles vão te julgar você, mas fulano é mal educado, é rude, não me escuta. Exatamente. Tal. Mas é mais importante vocês agradarem a Deus do que agradarem a um parente, um amigo, um colega, um professor. Exatamente. Pode parecer rude, mas é muito melhor, não é? Vamos concluir, então? Vamos lá, então, concluir. Então, essa carta é um verdadeiro alerta a todos os cristãos, pois não podemos nos distanciar da verdade. Então, quando nós vimos a verdade, ela é uma pessoa, é Cristo. Se nós nos distanciarmos da verdade, nós estamos nos distanciando de Cristo e nos aproximando da mentira, que é a personificação de Satanás. Então, nós temos que nos aproximar da verdade o tempo todo. E essa verdade, como que nós podemos encontrar? Orando e lendo a Bíblia. Todas as aulas elas vão convergir sempre no mesmo tema. Você quer ser obediente? Orar e ler a Bíblia. Quer se aproximar da verdade? Orar e ler a Bíblia. Isso vai fazer com que você enxergue, tenha uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. E Deus, através da sua oração, você vai se encher do Espírito Santo para ter discernimento, ter sabedoria, ter inteligência, ter os dons, para você caminhar nesse mundo que cada dia está mais difícil. Amém. Romulo, quer falar alguma coisa? Verdade. Não existe método novo, né? Adolescentes, prestem atenção, não existe método novo. Se alguém está ensinando, querendo doutrinar vocês, pula fora, deixa o celular de lado e vem para a nossa igreja. Isso aqui que é o verdadeiro amor. O que nós vivemos aqui na igreja que é o verdadeiro amor. Segunda, terça oração, quarta culto, quinta, sexta culto. Não tenha essas atividades da igreja, não despreza isso, porque é isso que é o verdadeiro amor. E vocês estão sendo ministrados por pessoas que costumeiramente estão do lado de vocês. Então, todos aqui sabem da dificuldade de todos, dos defeitos. Eu sou falho demais. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria vivo hoje. Né? Pela graça dele que não sou melhor do que ninguém. Então, é aqui que a gente é tratado. É na igreja, convivendo todos os dias, crescendo do lado um do outro, né? Se sujeitando, tropeçando, pedindo perdão. Foi falado na última jornada, confesse com o seu amigo, converse com ele, né? Pede ajuda, cede o ombro para o seu melhor amigo, para quem está perto de você. Não tenha isso como um desprezo, como um enfado.
E pelo contrário, isso aqui é salvação, isso aqui é vida, isso aqui é Deus se manifestando através do reino espiritual no nosso meio, de forma graciosa. Amém? Amém. Amém. Bom, eu preparei um quadrinho para vocês, que vai passar aí agora, vocês vão assistir. Exemplificando melhor, que eu acho que através, às vezes, do teatro, é até mais fácil de entender. Vai passar aí um quadro com alguns falsos mestres, né? E vocês vão conseguir identificar pela fala deles, alguns aí que talvez vocês já tenham até ouvido, ou até ouçam. E aí, se você identificar que na fala dele que você está ouvindo alguém que é falso mestre, corre, sai correndo, porque é falso e nós queremos trazer para vocês a verdade. Então, irmãos, olhando aqui na minha Bíblia online, precisamos rever cada vez mais as palavras que foram escritas no livro da Bíblia, porque elas não atendem nos dias atuais de hoje. Uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás. Você acredita mesmo que nos dias de hoje elas vão ser a mesma coisa para a gente? Eu repito e digo, a Bíblia precisa ser atualizada para palavras mais de amor, de conforto, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus, um Deus que era acima de todas as coisas, desceu na terra e morreu por nós. Ou seja, se Deus é o centro de tudo, Jesus é o centro de tudo, o centro de Jesus somos nós. Então, irmãos, eu repito e digo, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O versículo mais conhecido na Bíblia é o que, igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus não se importa do jeito que você está. Não é o pecado que irá afastar você da presença de Deus. Não é um simples pecado que irá afastar você do amor de Jesus. Não há nada que separe você do amor de Jesus. Então fique tranquilo, Jesus te ama. E é por isso que precisamos atualizar nossa Bíblia, para que cada vez possamos atrair mais e mais o público. Para cada vez atrair mais e mais o público, sem discurso de ódio, sem intolerância, mas sim não importando o jeito que você é, mas sim só lembrando de quem Jesus é em você. Alô, graça e paz, vaso amado de Deus, eita lá, essa curva, essa presença gloriosa no seu lar, vaso, tá transbordando, você tá transbordando que eu sei, eita glória, diga vaso de Deus, o que tu queres? Que? Não, pode falar isso mesmo, estão querendo que pregue na igreja dele? Isso, tá, mas fale o seguinte, não fale que é qualquer pregador não, fale que é assim ó, ex-bruxo, ex-Dal, voltou do inferno 7 vezes e ressurgiu. 4ª pessoa da Trindade, vaso de alabastro, maior que Arcanjo Miguel, meu filho. Pode falar isso. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo o título e a quantia do dinheiro também. Eita glória! Aleluia! Vai, mas fale o seguinte. Fala que eu só vou com a quantia do dinheiro alta, meu filho, porque o poder também do céu vai ser alto. Ai, tem que ter oferta. E também o dinheiro da oferta. Então, identificaram alguém aí desses falsos mestres que apareceram? Se identificou, como eu falei, corre, não assiste mais, não tira lá da lista lá dos links, né, da sua internet. Que vai chegando, né, toda hora. Não ouça mais esses falsos mestres, tá bom? Agora também nós vamos ter o próximo quadro, que é um quadro de perguntas, tá? E aí nós vamos ver agora se os nossos adolescentes estão realmente afiados na palavra, né, professor Bruno? Porque eles precisam, para a gente refutar um falso mestre, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Senão como é que a gente vai refutar, né? É verdade. Então, o nome do quadro é: tá na Bíblia ou tá amarrado? Chuta aquela. Vamos ver se eles vão saber responder, hein, Bruno? Hein, professor Rômulo? Será que eles vão saber responder? Estão afiados aí? Vamos ver, hein? Vai lá. Roda aí. Gente, estamos aqui novamente para fazer o quadro Tá na Bíblia ou Tá Amarrado? Estamos aqui já com 3 lindas moças do nosso lado e vamos falar com elas, vamos fazer essas perguntas para elas. Tá vendo? Eu tive que elogiar elas para elas toparem participar, gente. Olha como é que tá a autoestima delas, gente. Mas, forever.
Vou fazer uma pergunta pra você, Sara. E você me responde se isso tá na Bíblia ou se isso tá amarrado. Deus me livre. Ok? Tá na Bíblia, tá amarrado. Aham. A pergunta é, essa frase, a voz do povo é a voz de Deus, tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia? Será que tá certo? Tá amarrado mesmo, gente. Vamos pra Rebeca. Rebeca, a palavra, essa frase. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado? Tá amarrado, gente, tá amarrado. Esse povo é crente. Agora, Vitória, pra sair bonito, as 3 terminando bonitinho. Eu vou mandar mais difícil pra você, porque eu não quero que você erre. A palavra, todos os caminhos levam a Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado? Tá amarrado, gente. Eu coloquei só pergunta difícil, o pessoal tá crente mesmo. Não é que o pessoal tá lendo Bíblia, gente? O pessoal tá lendo Bíblia. Vocês estão lendo Bíblia mesmo? Que isso, gente. Vamos lá pro outro, então. Samuel, você tá no quadro, tá na Bíblia ou tá amarrado? Vou te fazer uma pergunta. Ou uma frase. Você fala se isso tá na Bíblia ou se isso tá amarrado. Tá amarrado. Tá bom? A frase. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Quem o quê? Quem o conhecerá? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Olha. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Quem? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Eu acho que tá na Bíblia. Que isso, gente? O pessoal aqui é crente. Certinho. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Somente Deus. Tá certo, vai. Vou fazer a pergunta pra nossa amiga Manu. Manu, eis a pergunta, Manu. Tá na Bíblia ou tá amarrado? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia. Certíssimo, Manu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, gente. Com certeza. Essa aqui tá difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Acho que tá na Bíblia. Tá na Bíblia, gente. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia, já escutei essa... Já escutou ou já isso leu? na Bíblia. Já leu isso na Bíblia? Já li. Tá na Bíblia ou tá amarrado, ô fotógrafo? Tá na Bíblia. Amém, 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 amém. Eu acredito que vocês já saibam a resposta, mas aí eu vou ler só aqui as que realmente estão na Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A oração do justo pode muito em seus efeitos. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Quem respondeu que os outros estavam certos, está precisando dar uma estudadinha melhor na Bíblia, né? É verdade. Então vamos lá agora passar para o nosso momento da oferta. Vocês querem falar aí do ofertório? Então, estamos chegando numa parte importante da nossa aula, que é a parte do ofertório, onde você vai adorar a Deus através das suas finanças, através da sua oferta. E essa oferta é revertida nesse templo, nas evangelizações, no trabalho com crianças, trabalho com adolescentes. E nós temos ainda a campanha dos 1000 valentes. Os 1000 valentes. Que o intuito é nós unirmos, né, em oração, em busca, e ofertando também para que nós possamos adquirir esse templo, nesse local, que tem o campo lá onde o Rômulo dá aula de futebol. Um lugar maravilhoso, né? Tio Rômulo, nós estamos no Aí, adolescente, foi mal. Professor Rômulo. Professor Rômulo. Temos um templo maravilhoso, salas, e para que esse local, esse monte, seja um local de referência, né, para as almas cansadas, almas abatidas, do ensino da palavra de Deus. Então, não perca essa oportunidade de adorar a Deus E como através que eles podem oferta. fazer essa Através do oferta? Pix, PicPay, transferência bancária, tudo aqui, ó. Está bem embaixo aqui do vídeo. Então, vamos ouvir um louvor e oferte com alegria. Amém. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar.
teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já fizemos a nossa oferta e agora nós vamos orar para finalizar. Não é isso? Pode orar Isso. por nós? Vamos orar. Diácono Rômulo. Feche seus olhos, adolescentes. Senhor Deus e Pai eterno, Pai querido, obrigado por essa aula, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade de estar ministrando aqui, Glória a ó Deus, Pai, aleluia, para Senhor. os adolescentes. E também, Senhor Deus, eu fui ministrado através da Tua palavra, Senhor Deus, através Glória desse a Deus, ensino. aleluia. Continua, Glória a Pai, Deus. cuidando de nós, cuidando da Tua igreja, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, o coração dos adolescentes e ministra, Pai, ao coração deles, ó Senhor Deus, livrando eles de todo mal, de todo falso ensino, de todo, Senhor Deus, o ensino que venha deturpar, ó Pai, o verdadeiro amor, Senhor Deus, como foi ministrado através dessa aula. Cuida de cada um, Senhor Deus, das famílias, dos pais, Senhor Deus, esteja presente, ó Pai, na disciplina aplicada, Senhor Deus, nas casas deles, ó Pai, em nome de Jesus eu oro por eles, ó Pai, agradecendo por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes. Tchau, Excelente domingo adolescentes. pra Até vocês. mais. Bom domingo.